Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Que alegria receber vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. Já quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse podcast. Juntamente comigo está aqui meu amigo Guilherme. Fala, Júnior. Fala, galera. Muito feliz de poder estar aqui novamente. Mais um episódio que com certeza vai ser de grande valia para as nossas vidas, vai nos edificar bastante. É isso aí. E nosso convidado de hoje é o nosso amigo pastor Júlio, que está aqui conosco. Fala, pastor! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui nessa maravilhosa programação desse canal, sendo convidado para participar com vocês. Eu fico muito feliz, obrigado pelo convite. Deixando aqui um abraço a todos que estão assistindo nesse momento, convidando para compartilhar, para fazer esse canal crescer, porque é merecedor. Obrigado aí. Obrigado. Que isso, hein? Nem dá pra fazer uma piadinha agora com ele. Cara, só porque é o primeiro convidado que a gente serviu um cafezinho, né? O café é de verdade mesmo. Ali, ó. Deve ser por isso, né? Ele que é Teólogo, pai, né? Pai, esposo, pastor, calvinista. O pessoal fica pegando no meu pé com isso mesmo. Eu respeito. Calma, pastor, começou agora. Conhecendo, eu respeito, né? Bom, né? Não levantou e foi embora, então a gente vai poder seguir. Vamos seguir, então. Coisa boa. Trouxemos o pastor aqui para falar um pouco sobre teologia, né? Sobre que ele estudou, né? Sobre teologia, fez faculdade. Ele vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas fala um pouquinho sobre você, de onde você veio, sua família. Sim. Bom, para me apresentar a todos vocês aqui, a minha família ela é uma família açoriana, de origem açoriana, somos ali do litoral de Santa Catarina. Hoje estamos aqui em Concórdia, muito feliz, por sinal. Uma família simples, uma mãe que teve a responsabilidade de criar 5 filhos, eu sou o mais novo deles. E graças a Deus, né? Nascido num lar cristão, isso é uma dádiva de Deus para mim. Minha mãe sempre nos conduziu aos ensinos da escola bíblica, ao incentivo de estar participando das reuniões, dos cultos, e a gente foi crescendo nesse ambiente, e depois fomos se interessando pelo assunto, querer conhecer mais de Deus, aí fizemos cursos teológicos, faculdade, e assim fomos crescendo devagarzinho, né? Com a graça de Deus. Estamos crescendo ainda cada dia. Uhum. Então fala um pouquinho mais sobre a teologia, como que foi? Começou fazendo curso, depois faculdade? O meu encontro com a teologia, gente, foi por uma sede de Deus mesmo, né? A gente nasce no lar cristão, a gente sempre tem aquele desafio de querer conhecer o mundo, né? Eu não conheci o mundo, né? Uhum. Como muitos tiveram esse acesso, eu não tive. Mas a gente, dentro da igreja, tem aquela sede de Deus, de querer entender esse Deus, de querer ter uma explicação lógica da razão da nossa fé. E aí, aonde é que a gente vai mergulhar? É no ambiente teológico. Com 17 anos, 1998, eu comecei a fazer o meu primeiro curso teológico. Foi um curso livre que a igreja oferecia. Foram 4 anos, terminei. Depois, passado alguns anos, eu comecei outro, livre também, mais 4 anos, terminei, e depois já casado, com filho, daí eu resolvi agora vou mergulhar um pouco mais. Isso foi no ano de 2018 ou 2019, não lembro agora exatamente. E aí, buscando esse universo teológico dentro da faculdade, já visto que também nós não temos muita oferta de faculdades para cursos presenciais, eu fui para o modo à distância. O ensino à distância é muito bom, tem gente que tem um certo preconceito, eu tive que lutar bastante. Tem que correr mais atrás, né? Correr mais atrás, que você tem que ler para fazer as provas, tem que ler, porque não é só as provas, é os estudos de caso, é os portfólios que vão se abrindo, e enfim. E você tem essa demanda e você tem que correr atrás de informação e outras coisas que eles vão oferecendo, como no meu caso, o meu curso é um interconfessional e reconhecido pelo MEC, a gente também teve que abordar outros assuntos, além da teologia, ou à luz da teologia, outros assuntos seculares. Então foi uma corrida desgastante para mim, nesse universo teológico, com família e filhos, atender tudo isso. Foi bem desgastante. Quando eu terminei mesmo, que eu fiz a minha apresentação do TCC e acabou, né, que foi a última coisa que eu fiz, eu confesso que na hora que eu estava encerrando ali junto à banca, eu me emocionei muito porque
É uma corrida que no final é gratificante, mas graças a Deus vencemos. Então, começamos nesse universo, depois fizemos uma pós-graduação, estamos fazendo outra e não temos vontade de parar agora. É só crescer. Não sabemos legal. tudo, não é, às vezes as pessoas acham que a gente sabe tudo, não é sobre saber tudo, é o interesse pelo transcendente que a gente diz, né? O interesse de conhecer Deus cada vez mais. E Deus é uma fonte inesgotável que você, quanto mais mergulha, mais profundo é e mais crente você fica. Essa é a realidade. Legal. muito Legal, bom. legal. Eu que conheço mais o Júlio, né, que a gente se fala mais, né? É. Agora tô falando em 2017 começou a fazer a teologia. Foi em 2018. Quando tu tinha 17 anos, no 17 anos eu comecei a começou fazer a primeira vez. teologia. Só que você foi pro exército também. Fui pro exército. E como que foi esse... Aí, com 19 anos, né? Daí eu Porque me no alistei com exército 18. tu não tem um meio cristão lá, né? É um desafio grande. A maioria não é cristão. Uhum. A disciplina lá dentro é uma disciplina muito boa, mas também abre muitas portas para muitas coisas também que confrontam a verdade bíblica, né? Confrontam aquilo que Deus pede para nós ser. E pela graça de Deus, eu digo isso, ô Júnior, pela graça de Deus, eu louvo a Deus pelo conhecimento que eu tive através da teologia, porque isso me deu embasamento dentro do universo militar para manter a minha fé firme. E Deus honrou. Passamos muita dificuldade em sentido de uma perseguição, entre aspas, né? Porque há uma certa discriminação. Sofri muito com isso, mas mantive a minha fé firme e saí vencedor, né? Saí vencedor. Aí pensa, um teólogo no meio daquele universo, né? Que todo mundo não crê, a maioria, né? Não creio. Ateus tem muitos. E tem muitos ateus e dentro da igreja também tinha o desafio também de ser teólogo, porque o povo tinha o preconceito daquele, né? Até uma vez tu contou uma história daquele rapaz que te ensinava, não vou lembrar, ele era de outra igreja, sempre se lembra essa história. Ele era de outra igreja e estava te ensinando um pouco de teologia e tal. Na verdade, aí já foi um pouquinho mais para frente, era um pastor batista. Pastor batista, ele já era jubilado. Eu, nessa época, eu já estava na obra, né, fazendo a obra de Deus, estava construindo uma igreja, reformando uma igreja. E todo dia de manhã ele ia lá na igreja, ele sendo batista, respeitava a minha posição como assembleano, ele ia lá, ele fazia perguntas, eu ia para casa, estudava e depois ele gostaria de ouvir a resposta do que eu sabia. Legal. Foi um ano assim, um ano certinho. De segunda a sexta ele ia lá, ele dizia, olha, eu tenho uma dúvida a respeito disso. E aí eu queria que você me desse uma resposta. Aí foram diversos assuntos. Aí eu ia para casa, estudava, lia. Aí no final de semana ele ia lá de novo. Ao longo da semana ele passava lá, e daí? Já trouxe a resposta? E daí, como é que foi? Eu não tenho uma resposta lógica para isso. Quando chegava na sexta-feira, eu entregava a resposta para ele. Foram um ano certinho, deu um ano certinho, foram 12 meses. No final desse um ano, ele chegou para mim e disse, aí ele foi se apresentar, eu sou pastor batista e... Até aquele momento nem sabia. Não sabia, para mim era só o senhor. Legal. Era só o senhor. Cara, que entendeu? O senhor, e aí eu gosto da atenção para as pessoas idosas, né? Essas pessoas elas têm muita sabedoria. Então ele meio que se fez de desentendido, mas me forçou a aprender. Sim. Aí quando eu lembro que na última semana que eu disse, vai ser a última semana que eu vou ficar aqui. Aí ele foi ao centro da cidade naquela semana e fez um elogio meu para o pastor presidente, dizendo, não dá mais para conversar de Bíblia com os assembleanos, porque os assembleanos estão ficando bons de Bíblia. Aí Legal. Deus, parabéns para o pastor, parabéns, porque o senhor está ensinando muito bem as ovelhas. E depois ele se apresentou para mim, ele falou, eu sou um pastor batista e tal, e coisa. E foi muito bom mesmo, foi uma fase muito gostosa. Legal, porque, tipo assim, às vezes o cara se força a estudar daí, né? É. Com as dúvidas, né? Que Sim. ele trazia, tu se esforçava para buscar... Eu lembro uma vez quando ele trouxe um questionamento, dizendo, se vocês dizem que o batismo no Espírito Santo vem depois do dia de Pentecostes, mas eu li na Bíblia que Jesus soprou sobre os discípulos o seu Espírito, porque antes de Jesus enviar os seus discípulos, e depois de ressurreto, né, Jesus ressuscitou e conversou com os discípulos, e depois que ele conversa, Jesus sopra, e o texto diz que Jesus soprou, e a mente deles foram
abertos. E aí eles compreenderam. Aí ele pegou aquele texto ali e daquele texto ele queria convencer de que ali já havia o batismo no Espírito Santo. Né? Porque Jesus disse, eu vou soprar o meu Espírito sobre, mas ali na verdade é a essência do Espírito em sabedoria. Não havia o batismo ainda, o batismo foi posterior. Então eu tive que estudar tudo isso para mostrar para ele que o batismo é uma evidência que acontece após o dia de Pentecostes, não antes. E aí ele ficou olhando e disse, nunca tinha visto desta maneira. Legal, mano. Mas foi muito bom, foi uma experiência ótima que eu vivi. Então, daí no meio disso tudo, então, como é a tua visão diante da teologia para a igreja hoje? Porque hoje a igreja vê a teologia como, o pastor precisa estudar a teologia, o pregador precisa, mas nós como membros não necessitamos. Sim. Ela importa para o cristão comum, de uma certa forma, né? As cara, pessoas têm esse preconceito muitas vezes, não, só o pastor, enfim, né? Que excelente colocação que vocês colocaram. Há esse desafio ainda até hoje eu vou falar da nossa igreja, nossa denominação, né? E todos que estão ouvindo e assistindo e vendo, nós somos todos assembleanos aqui, então respeitamos todas as denominações, todas as religiões, mas nós temos a nossa cultura de fé. Mas assim, a nossa denominação ainda há uma grande barreira, um grande desafio, porque nós não conseguimos virar uma chave dentro da história do pentecostalismo. Eu costumo dizer que é uma chave que precisa ser virada. Há um certo preconceito de uma boa parte das pessoas sobre a questão do mundo teológico. Para alguns, o mundo teológico é um desafio. Então, elas, por medo, ficam presas dentro do seu pragmatismo, da sua ideia, tá? Porque, pela sua experiência de fé. Eu sempre costumo dizer, experiência de fé não é doutrina bíblica. O que Deus faz fazer através da minha vida e na minha vida, Ele não vai fazer através das outras. Ou da sua. Você vai ter uma experiência de fé. De uma forma mais lógica, nem todo mundo vai ver anjo. Nem todo mundo vai ver bola de fogo. Isso não é uma doutrina, isso é uma experiência pessoal de cada um. Então eu não posso colocar isso de uma forma que eu sou mais crente porque eu tive uma experiência de fé. Agora eu posso dizer que eu sou mais crente porque eu vivo a doutrina de Cristo. Aí eu posso dizer. Então o mundo teológico ele te leva a isso, a você entender as doutrinas de Cristo para você se tornar mais crente, mais fervoroso dentro das doutrinas. Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender e é muito bom estudar teologia. Não deixa as pessoas frias, deixa mais quente espiritualmente dentro de si, porque elas se apaixonam ainda mais por Deus. Tem pessoas hoje em dia que não entendem os 4 fundamentos básicos da soteriologia ou da salvação. Tem pessoas que não entendem isso, como é que funciona. Justificação, redenção, santificação, eles não entendem como é que funciona isso. E não procuram entender, vivem uma vida de fé superficial. E vivem aquilo ali. E Deus não força nada a ninguém, né? Que é o risco, né, pastor? Inclusive, de muitas vezes as pessoas serem levadas por aquilo que os outros falam e não propriamente por uma experiência pessoal da palavra, através de um estudo. Muitas vezes a verdade que as pessoas tomam para si é a verdade do que o pastor libera ou que assistiu na internet. Eu ia entrar nesse ponto, né? E o negócio é que qualquer coisa na internet, ela acredita. Isso. Eu costumo dizer que isto é a síndrome do papagaio. A síndrome do papagaio. É você repetir o que você ouviu. Não o que você leu ou o que você teve experiência. Porque é bonito você ouvir uma pessoa falar e acha interessante e vai. Até pregando, às vezes você ouve algum pregador usar um jargão de outro, uma fala de outro. Isso é uma síndrome do papagaio, que às vezes não pesquisou, não foi a fundo, não absorveu aquela palavra numa pregação e diz, poxa, mas eu quero mais, entender mais disso aqui. Entendeu? Então, esse é o perigo, é quando você cai nessa síndrome. A síndrome de repetir aquilo que o outro fez, mas você não foi atrás. Você não se aprofundou para entender. E quando você vai atrás e você se aprofunda e você vai descobrindo esse universo, aí você vai ficando mais quente e vai dizer, poxa, mas tem mais, não é só isso. Né? E já dentro da questão do desafio teológico, que muitos ainda têm dentro da igreja, de se mergulhar, ou o medo, ou o receio, tem sido uma barreira muito grande, porque nós temos hoje praticamente 2 tipos de crente. Um crente que vive um sincretismo religioso dentro de uma ideia de um movimento pentecostalismo, de
está lá pulando, saltando, rodando, fazendo todo aquele alvoroço no culto, mas da porta para fora ele não vive nada do que ele sentiu lá dentro. E também temos o mesmo espaço de uma pessoa que está dentro da igreja, estudando, crescendo, mas se reprimindo no sentido de eu não preciso fazer mais isso porque eu já estou entendendo como é a ação do Espírito Santo. E aí ele é taxado como frio, como cético, né? Muito diz, o cara é cético, o cara é frio, o cara é isso. Não, é que ele já está num universo mais profundo. Então, e Paulo deixou bem claro isso. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, agora, né? Já cresci, é diferente. Então, você vai crescendo e vai amadurecendo e ficando cada vez mais crente. É isso que a teologia faz. E, pastor, pegando esse mesmo gancho, né, essa mesma linha, assim, qual é a maior distorção teológica, talvez, que o senhor enxerga hoje nas igrejas? Tipo, alguma coisa assim que... Entre as denominações ou na nossa denominação? Acredito ser interessante falar da nossa. Da nossa? Né? Visando que nós estamos na mesma... Eu vou dizer algo aqui que é polêmico, tá? Que agora... Opa! Fala da nossa. Atenção. Fala da nossa, que se falar dos outros vem processo. Aqui no máximo a gente eu vou falar o que eu penso, né, dentro do que eu aprendi. Eu vejo hoje dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, que nós estamos indo ou sendo mais neopentecostais do que pentecostais. Eu vejo isso. Há uma certa tendência dentro da nossa igreja a ser mais neopentecostais do que pentecostais. E qual é a diferença? O pentecostal, ele vive sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Não é ele que manipula o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que dirige a igreja. Ele caminha dentro do ambiente de culto totalmente direcionado e levado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus quer fazer, então vamos dar liberdade para fazer. Ok? O neopentecostal é engraçado, ele quer manipular o Espírito Santo. Aí ele entra com modismo, ele entra com sincretismo religioso disfarçado, ele entra com um monte de coisa. Você entendeu? Ele entra com medalhinha, com rosa ungida, com coisinhas que é para prender a fé da pessoa. E aí o Espírito Santo às vezes não é isso. Você entendeu? Então, quando você estuda, você aprende, aí você diz, mas não é assim. Entendeu? Não é assim. Aí você vive o que a palavra pede. E Deus não é obrigado a fazer nada, né? Deus não é obrigado a fazer nada para provar que Ele é Deus. Ele faz se Ele quiser. Se Ele fizer, amém. Se não fizer, continuamos servindo a Ele. Continuamos nessa. Perfeito. Muito bem colocado, pastor. Acho que é legal seguir essa mesma linha com mais uma pergunta que vai muito de encontro a tudo isso que o senhor colocou, que até a gente estava conversando antes sobre as perguntas, mas você agora, né, o pastor Júlio em si, o que Jesus ele confrontaria se entrasse hoje em muitas igrejas evangélicas, aqui não apenas na nossa, aqui vamos abrir então um pouco, olhando para a igreja evangélica de modo geral, que a gente sabe que hoje muita coisa não está da forma que deveria. Sim. Então, o que Jesus hoje ele confrontaria? Se Jesus estivesse hoje aqui, como teve um dia presente, encarnado, né? E quando ele entrou, e foi 2 vezes que ele fez isso, ele entrou no templo para tocar os cambistas com chicote, e hoje ele entrava de 12, né? Sabe? Entendeu? Nossa! Hoje ele entrava um fardado do bope, ele entrava, entendeu, com a faca na caveira, como a gente diz, porque tem muita coisa, muitos absurdos, né, que a gente tá vendo, que as pessoas estão fazendo, pessoas que se intitulam pastores, outras que se intitulam com igrejas por aí, né? E a gente nem sabe quem é, de onde vem, e fazem coisas que destruir o evangelho ninguém vai destruir, mas agora escandalizar vai. Sim, exatamente. Manchar vai. E aí daquele que manchar, né? Graças a Deus a gente tem consciência. Então, para nós, eu vou falar de mim agora, e rápido nisso, quando a gente vê essas coisas, dói muito no nosso coração, na nossa alma. Sangra muito, porque não é o que a palavra ensina, entendeu? Então hoje o evangelho está muito mercante, está muito um evangelho muito barganhador,
Verdade. Não é mais o evangelho da cruz. Eu digo sempre, um pouquinho de aprofundamento escatológico que a gente tem, eu vejo hoje duas igrejas, uma querendo subir, a outra querendo ficar, porque é um evangelho muito, sabe, muito baixo ao evangelho. Outra coisa que eu vou dizer, e é o pensamento meu, é polêmico. Nós estamos precisando de uma reforma urgente. Entendeu? Uma reforma urgente. Porque se a gente olhar para a história da reforma, homens deram sangue, deram vida, Júnior, para que o verdadeiro evangelho fosse pregado. Depois de 1000 anos de escuridão na história da igreja. Homens deram a vida, cara. A vida, velho. Para que o evangelho puro tivesse ali, sabe, marcado. E isso foi a pungente da história de um novo ciclo da igreja, né? E parece que nós estamos pegando tudo isso que foi colocado para fora, feito essa limpeza, estamos trazendo tudo de volta para dentro, como se fosse algo normal, e não é. Tá certo? Então é dessa forma que eu vejo. Se Jesus viesse hoje, ele vinha com 12. Uma coisa que eu vi esses dias, inclusive, de uma pessoa mencionando, é um escritor, na verdade, né? Falando que hoje, nos dias que a gente está vivendo, a forma que a gente está vivendo, no cenário que a gente está inserido, se tirar o Espírito Santo do mundo, muita gente nem vai fazer falta, de tão desligado que está das coisas. Forte. Isso me fez refletir bastante, porque é verdade. É os tempos que, infelizmente, a gente está vivendo. É que a gente vai ver muito, não falando mal, né? Mas muitos eventos que estão sendo criados, estão sendo feitos e estão misturando o mundo com a igreja. E aí, às vezes, o Espírito Santo não está lá, Deus não está mais lá. Mas a maioria dos cristãos estão lá. Estão lá. Achando que estão fazendo alguma coisa pro reino. Sendo que é só algum movimento que tá gerando. É porque depois da queda, Júnior, depois que o ser humano pecou, ele busca fazer algo para agradar a Deus. Sabe? Isso se torna religião. Porque a religião, cara, e Deus detesta a religião, Deus detesta a religiosidade. Porque a religião é você fazer algo para apaziguar a divindade, a ira da divindade, ou chamar a atenção da divindade. Isso tá interligado nas religiões mundiais, em toda religião é assim. Se você estudar a parte das religiões, você vai descobrir que em todas... E não existe sociedade sem religião, toda sociedade tem uma religião. E a religião, ela promove isso, é você fazer algo, é uma cultura que você faz algo para agradar a divindade. Ok? Isso é religião. O cristianismo é o contrário. Foi ele que fez para nós. Não tivemos nada a ver com isso. Então veja o contraponto do que é. Quando eu entendo isso, que é ele que fez, aí eu entendo o que é graça. Aí eu vivo na graça. Aí eu digo, olha, não precisa eu fazer barganha com ele. Ele me conhece, ele sabe, ele está me vendo, ele está cuidando de mim. E ele tem muito mais do que eu imagino. Então, o cristianismo ele vai em contraponto de qualquer religião que existe no mundo. Porque não depende nada de nós, foi tudo ele. Vocês entenderam? Exato. Então, é fora da curva. No caso, daí os cristãos acabam ficando cansados, querendo fazer algo para agradar a Deus. Para agradar e não precisa. Sabe? Não precisa fazer nada. É lógico tem que servir. Tem sempre que servir a Deus. Eu não estou dizendo que não tem que servir a Deus e que não há uma luta. Obra do Senhor, há uma luta nossa aqui. Mas concernente a fazer algo para agradar a Deus, atrair a atenção de Deus, nós não podemos fazer. Não há nada em nós de bom que possa fazer para chamar a atenção de Deus. Eu não faço para agradar, mas eu faço porque eu sou grato. Sou grato. Isso é a graça. Grato porque Ele fez. Entendeu? E aí, quando você está nesse universo, você para de... Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Aí perde o sentido, entendeu? Perde o sentido. Aí você vive, não, eu vou viver a graça. Vou servir, agradar a Ele, né? Ter uma vida de santificação para agradar a Ele, mas não em busca de algo, em busca apenas de agradar o coração dEle. Porque Ele já fez tudo. Né? Exatamente. É uma vida de resposta, né? Resposta. É isso tudo. Resumiu perfeitamente. É uma vida de resposta. Né? Sabe? Entendendo que a gente só está desfrutando daquilo que o Criador de todas as coisas nos proporciona diariamente. Uma hora que a gente abre os nossos olhos, dizendo, bom, tenho mais um dia pela frente, e se eu não chegar no final desse dia, então
Eu ouvi uma frase Farei. esses dias de alguém, não lembro quem foi. Eu tava vendo, eu achei interessante seguir. Porque só existe 2 momentos que nós vamos ser muito felizes na vida. Só existe 2. É o dia que nós morrer ou o dia que Jesus vier. Esse vai ser o dia mais feliz. Cara, eu ouvi isso e fiquei fantástico. Porque o dia que nós morrer, nós já vamos estar com ele. O dia que ele vier, também nós vamos estar com ele. Esse vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Então não é o que nós buscar aqui que seja tão precioso quanto é isso. Exatamente. E é nisso que as pessoas se perdem, Se pastor. perdem. Se Eles perdem estão nisso. com uma vida, muitas vezes, com os seus olhos fixados aqui, no momento. Não que No nós não agora. tenhamos que ter, não é isso? Não é Exato, sobre isso. exatamente. Nós precisamos ter, só que na exatamente. verdade o foco, né? O coração Isso. das pessoas estão em conquistar. Nós temos que ter, Sim, temos que sim, conquistar. sim, é normal. Só que o coração dela Né? tá Presa nisso. presa Mas nisso. o pastor colocou muito bem antes das 2 gerações, no caso, dos 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que querem muito subir e as pessoas que querem muito desfrutar disso aqui. E é a mais pura verdade. Hoje, no meio cristão, a gente vive muito isso. Das pessoas que eu acredito em Deus, eu conheço a Deus, mas no fundo, no interior da sua alma, não sabem de fato o que elas querem. Isso que é o mais triste, né? É muito sangra nós. E às vezes, eu agora falando como pastor, né, rapidinho aqui, às vezes você está dentro da igreja, você vê esse tipo de reação do povo. Quando você prega uma mensagem cristocêntrica, as pessoas parecem que não têm muito interesse. Mas quando você puxa um pouquinho pro egocêntrico, aí é isso. Nossa, elas só falta arrancar o fogo da igreja. É muito do... É um quando a gente desafio. fala de Cristo e deixa de falar do eu profetizo, eu declaro. Aí a importância de ter um estudo teológico. A teologia, Voltando lá do início agora. É isso que é o aí. fazendo foco, que né? é o foco. Mas tudo isso aí tu vai aprender no meio. Sim. A nossa igreja, Júnior, eu vou falar da nossa aqui, para que todos, e deixo aqui um conselho a todos, estudem, procurem na sua igreja, não sei onde está chegando esse vídeo até você, procure na sua igreja, se não tiver na sua igreja, procure o mais próximo a fazer um curso teológico, pelo menos um curso, né? Porque temos muitos cursos livres hoje que são bons. Eu fiz o básico e o médio pela Refidim. Não sei se nós ganhamos alguma merchandising por isso, mas Dá pra tentar, ó. a Refidim traz um material excelente, cara. Muito bom mesmo, é a nível de faculdade já. Eu fiz com eles. Os professores são muito bons também. Mas assim, ó, fazer teologia não é para fazer para você mostrar que você é entendido. Não é sobre isso, cara. É fazer para você ter uma experiência de fé maior. Então eu dou um conselho a todos, façam, busquem. É cansativo, cara, ficar atrás de uma carteira, de ler, tudo que nos tira do comodismo é sacrificante, mas é bom. É bom porque tem uma fala, eu não lembro quem que escreveu agora, me fugiu a mente, que diz assim, ó, quem não lê é obrigado a crer naquilo que as pessoas falam. Se você não lê, você é obrigado a crer. Exato. Então eu dou um conselho a todos, estudem, corram atrás, porque na nossa igreja nós temos ainda essa chave que precisa ser virada. Pelo amor de Deus, fazer teologia não deixa você menos crente, nem mais crente. Não vamos usar essa terma. Deixa você crente, de verdade, aceso pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o não fazer a teologia não vai te deixar menos crente, mas vai te deixar um pouco ignorante concernente a alguns assuntos. Exato. A nossa igreja, quando começou o movimento pentecostal, ela começou pelos missionários escandinavos da Europa. Eles não tinham conhecimento. Daniel Berg e Gunnar Wing nem sabiam o que estavam vivendo. Quando eles foram tentar explicar aos seus pastores, eles foram praticamente excluídos da sua igreja. E vieram para o Brasil. Eles nem faziam ideia no que ia chegar a dimensão desse ministério nesse país, né? Mas assim, ó, lá em 50 veja bem, começou em 2011, 53, 56, começaram a vir os primeiros ali, as primeiras escolas bíblicas, os primeiros missionários americanos, e a América já havia passado por esse movimento, então eles já sabiam mais ou menos como é que funcionava. Eles já sabiam como é que era, que estava aquela ação do Espírito Santo. Então eles estavam trazendo algo mais profundo, os ensinos teológicos sobre as doutrinas, sobre os dons do Espírito Santo, algo a mais. E foi esse desafio que eles tiveram, porque quando eles vieram com esse algo a mais, quem estava no superficial achava, estudar isso, vou ficar frio.
né? Eu vou deixar. E quando na verdade não, eles já tinham vivenciado uma experiência e já estavam em outro nível. Então eles estavam trazendo algo. E foi uma chave que não conseguimos virar ainda. Tá difícil, estamos em 2023. Né? Quantos anos passaram? As pessoas ainda têm essa resistência ao ensino teológico. E não tem nada a ver. Uma vez alguém me disse, cara, tu é muito cético, cara. Não é que a gente fica cético, é que depois que tu aprende a comer, tu não come qualquer coisa. Entendeu? Depois que tu aprende a comer uma coisa melhor, você não quer. Daí quando você tá num culto que você ouve alguém falando uma bobagem, um monte de gente tá curtindo aquilo ali, mas você tá, não é isso aí, cara. Entendeu? Que viagem. Não é bem isso aí, cara. Tudo bem, pode quem sabe aplicar, mas não é isso aí. Aí você começa, entre aspas, a ficar cético. Né? E é um desafio até dentro da família. Eu digo isso para você. Meus filhos mesmo, o Cadmiel é o meu filho mais velho, ele aprende muito em casa, né? E às vezes ele chega e diz, pai, eu acho que o cara lá falou alguma bobagem, né? Só na expressão já. Só na expressão, pai, aquela cara que do pai fez. Já... Mas é gostoso, é gostoso. É gostoso. Muito bom. É um enfrentamento, entre aspas, né? Uma sim. resistência. As pessoas não... E quem é inteligente, como nós somos, eu e vocês são, a gente não se incomoda com isso. Né? Porque o inteligente, ele não se incomoda, ele entende. Ele entende o universo que ele está, ele entende o universo que o outro está. Exatamente. Né? Então, o burro quer discutir. isso. Perfeito. Perfeito. E tá indo então para nós finalizar. E como que... O café tá bom. Tá bom? Não, vamos aproveitar que tem mais aqui. Ó. Tá bom. Olha, Só para mostrar aí, ó. Ao vivo, hein? Vamos servir ao vivo aqui o nosso... O café... Ó, pra vocês verem, ó. Eu quero café! O café... Pra vocês verem ao vivo que não é conversa nossa. Vocês sabiam que o café é algo que a gente tem que tomar todo dia, é bíblico? Sabia disso? É bíblico. O café, ele é bíblico. Nós temos que tomar todo dia. Jesus disse assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. É o início de todas essas palavras. Coração começa com C, alma começa com A, força começa com E e entendimento começa com E. Olha ali. Todo dia temos que fazer isso. Muito bom, cara. Muito bom. Vocês que são mormon aí, pegam essa. Brincadeira. Se tomar café todo dia, cara, cumpriu toda a lei. Cara, essa... Sensacional. Muito bom, cara. Pastor, e como que foi fazer o TCC? O meu TCC foi uma escolha, eu acho que meio errada pra mim. Porque eu sei qual foi o assunto, por isso que eu vou entrar agora. Eu fiz assim, gente. O meu TCC na faculdade foi assim, ó, eles mandaram pra mim, foram 23 objetos de pesquisa, né? 23 temas, vou usar essa forma. Então, tinham vários temas ali que poderiam ser pegos de forma mais simples. Era bem fácil fazer. Aconselhamento pastoral, era não sei o que e tal. Eu não lembro todos agora, mas era 26, 23, 26. E eu fui lendo. Fui lendo um a um. E entre os últimos, lá, os 4 últimos, tava escatologia. Tipo assim, eles colocaram por último, pro cara nem chegar nem lá. chegar lá, já pra desistir. Né? Cara, eu peguei e disse, eu vou nessa. Dei uma de peitudo e eu vou nessa. Foi escatologia. E depois que tu escolhe o tema e que tu passa pra banca, essa informação que você vai fazer aquilo ali, eles dão um prazo ali de 30 dias se você quiser mudar, né? Mas isso é 6 meses para fazer um TCC. Eu peguei e disse, não, eu vou nessa mesmo, não vou voltar atrás. E tá, foi chegando o período de fazer, eu já tinha terminado e já ia vencer também. Eu fiz todo o trabalho do TCC sobre escatologia dentro do conceito que eu entendia. Né? Eu usei Bíblia, referência bíblica, não sei o quê, eu fiz tudo aquilo lá. Foram 20 páginas que tinha que ser feito e tal. Enviei. Cara, eu enviei num dia, não se foi numa sexta-feira, na segunda-feira, sou comunicado no meu e-mail pela tutoria para mim ver a mensagem. Eu vi a mensagem, tinha sido reprovado. Nota 3, cara.
Daí eu Mas como assim um tema fácil desse? Aí, pô, foi uma decepção, cara. Eu nunca me senti tão frustrado na vida. Nossa, fiz tudo certinho, né? Daí eu fui conversar com o tutor que estava me acompanhando. Disse, cara, tu usou só termos bíblicos. Isso aqui que tu fez para dentro da igreja tá perfeito. E aí ele era cristão, ele era da igreja Batista, ele era de Curitiba, Batista, esqueci o nome que eles usavam, o ministério lá. Aí esse cara falou pra mim, cara, o que tu fez tá perfeito, cara, pra você pregar, pra você ensinar na igreja, é isso aqui mesmo. Só que isso aqui não vale nada pra banca científica. Você tem que ter a argumentação científica. Aí o que eu tive que fazer? Tive que correr atrás de livros, cara. Aí é manual escatológico, livros de pessoas que já escreveram sobre isso. Eu lembro que eu peguei 5 livros, tive que ler todos os 5 livros, cara, para entender. E aí depois que eu entendi, eu disse, não vai caber tudo isso. Não vai. E tive que resumir. Não cabe. Escatologia não cabe em 1 hora de conversa. Escatologia não cabe em 2, 3 horas de culto. Não dá, gente. O universo é muito amplo. Porque você vai falar de todas as formas de entendimento escatológico que existe. Não é só de uma. Eu falei só de uma. Aí depois que eu fiz, enviei já com o prazo quase terminando. E aí depois recebi a mensagem, ó, só falta apresentar. E tinha lá a banca lá, tive que ir lá apresentar e tal. Tremendo de medo, né? Embora acostumado com o público, mas tremendo, literalmente de medo. Quando eu encerrei, aí foi o dia que eu me emocionei. Quando eu encerrei, que eu peguei as folhas na mão, assim, encerrei, fiz a conclusão, encerrei, saí a gente sai do lugar onde estava apresentando e fica sentado, assim, esperando a avaliação dos tutores, né? Eram 3 tutorias ali. Aí uma mulher que ficava no centro, esqueci o nome da professora, Sandra, se não me foge a memória, é Sandra o nome dela. Ela olhou e disse assim, muito bom, você tirou nota máxima, nota 10. Cara, aquilo foi, sabe? Pra quem tinha tirado 3, né? Reprovado, pagar de novo pra fazer, fizemos e terminamos. E quando terminou, cara, pô, parecia que eu tava entrando assim embaixo de uma cachoeira. Acabou. E aí foi um alívio só e foi muito bom a experiência. É muito gostosa. Que ali tu vai ter que trazer a tua ideia e a ideia de todos os Sim, segmentos. todas as né? linhas. Todas as Você linhas. tem que ler e entender todas as linhas, mesmo discordando. Mas no caso, tu só fez à distância? Ou teve algumas aulas presenciais? As aulas presenciais, eu tive aulas presenciais até a época, porque daí eu peguei a pandemia ali, aí parou, foi só online. Daí tinha o horário, o professor na hora começava a aula e você tinha que estar assistindo. Mas chegasse a ter alguma presencial? Sim, teve muito. E como que foi essa presencial aí no meio? No polo, cara, no polo foi assim, ó. No polo nós tínhamos a aula à distância, que você assiste, e tem, a cada 15 dias eles marcavam, não sei como é que é agora, mas eles marcavam uma aula presencial de um estudo de caso ou de um portfólio que eles apresentavam e você tinha que elaborar dentro do seu espaço, né, do seu estudo, aquilo que foi proposto, o tema que foi proposto. Uma vez foi sobre aborto, outra vez foi sobre a área social, e teve um monte, ainda não vou lembrar aqui, mas teve bastante. Então nós tínhamos que falar sobre o aborto dentro da teologia com base científica, não sobre só aborto é pecado, ok? Não é sobre isso. Aborto é pecado, a gente sabe que é, mas os prejuízos que o aborto causa de forma científica, e eu tive que pesquisar sobre tudo isso, né? O problema psicológico, os traumas psicológicos, o risco da saúde da mulher, né? As pesquisas que já existem no mundo sobre sociedades que têm o aborto de forma legal e das que não têm, né? Países que sofrem até hoje, países que querem revogar a lei do aborto não conseguem mais porque o problema social foi tão grande que para reparar agora vai décadas para reparar, e tirar a lei é um problema muito sério. Então, todo isso a gente tinha que ir fazendo. E cada 15 dias tinha que ir lá e fazer alguma coisa e apresentar. E era um ambiente muito doido, cara. Eu lembro que uma vez fomos falar sobre um determinado assunto e a banca estava lá. E dentro dessa banca nós tinha uma mulher que era da serviço social, um socialista. Eu vou dizer esse é o termo mesmo. Ela é feminista, era lésbica e... Cara, era para me apresentar, 40 minutos era o prazo para cada um apresentar o seu estudo. Eu levei 2 horas e 20, cara. Foi 2 horas e 20.
A responsável pelo polo da faculdade depois me chamou, me pediu perdão e disse que aquilo nunca mais ia acontecer, porque ela imaginava que eu ia fazer uma reclamação para Curitiba, né? Porque era tudo desconexo, Sim. sabe? A pessoa que puxava assunto que não tinha nada a ver com o assunto que eu abordei. Sim. No intuito de querer humilhar pelo fato de eu ser pastor. Aham. Eu pergunto por causa disso, Isso. porque ali no meio tu com certeza tinha pessoas que faziam teologia, mas o ateu estuda teologia. Sim. Entendeu? Exato. Sim. Então, Dentro desse meu universo ali, que era interconfessional, pastor Júnior, eu tinha 2 pessoas que eram católicas, eu tinha uma espírita fazendo, tu vê. nós éramos em 7, 2 católicas, uma espírita, porque era interconfessional, então era duas católicas, uma espírita, tinha um ateu, tinha 2 filósofos que estavam fazendo teologia, e tinha 3, eu acho que era 3 historiadores, ou 2 historiadores, não lembro agora, acho que era 3. Inclusive até eu converso, ainda volta e meia, eu converso pelo WhatsApp com ele, que ele se formou, e depois que ele fez a faculdade de teologia, agora ele se formou em advocacia, depois que ele se formou em teologia, ele fez filosofia e se converteu ao cristianismo. Ó, que legal. Olha só. Foi bem doido. Não, ele fez filosofia, perdão, aí fez teologia, se converteu. Hoje ele é membro da igreja lá em Tijucas. Ele é membro de uma igreja lá, pastor ou obreiro, coisa assim. Eu falei com ele até alguns dias atrás, que fazia parte do nosso grupo. Então, era uma diversidade de pessoas. E esse grupo de pessoas tinha que apresentar os seus estudos, né, que eram feitos, seus temas, para um outro grupo que era o que fazia a mediação das notas, que não tinha nada a ver com teologia. Aí era assistência social, era esse tipo de pessoas assim. E num desses eu peguei essa daí. Camarada, eu cheguei no carro, eu chorei muito. Confesso para você. Imagina. Eu lembro até hoje que eu entrei no carro e disse, Senhor, eu não preciso disso. De tanta forma humilhante que ela tentava, ela denegriu a minha imagem. Eu não usei nada disso porque o meu objetivo era estudar, era aprender. Sim. E foi bom que eu cresci. Mas ela denegriu a minha imagem, só para vocês terem ideia. Ela confrontou a Bíblia, ela só falou. No final, ela disse assim, olha, eu não vou te dar 10 só pelo fato de você ser cristão. Ela disse assim. Nossa. Eu poderia ter refutado, né? Eu vou te dar a nota 7, que era o mínimo que ela podia dar, né? Nota 7. Mas eu quero te dizer que eu sou feminista, eu sou lésbica, eu sou socialista, eu não gosto de pastores, ela falou assim, e eu não concordo com o que você falou. Eu só olhei para ela e que bom que você escolheu esse estilo de vida, se isso está fazendo bem para você, mas eu não vou mudar a minha fé porque você pensa dessa forma. Aí ela se levantou assim da mesa, ficou brava. Eu vou te dar só 7, eu vou te dar 7. Tudo bem, isso não vai mudar o que eu penso e nem o que eu sou, falei pra ela. Depois a tutora responsável me chamou, pediu perdão e excluiu, ela foi excluída. Foi tirada do... Nossa. Na época nós éramos um polo que era de Curitiba, foi tirada e aí nunca mais ficou, por causa daquela situação, nunca mais ficou, vamos dizer, fiscalizando nós. Toda vida que nós ia apresentar algum trabalho lá, ela não estava mais, porque ela foi tirada por causa desse tipo de posicionamento, né? Porque não é esse o objetivo. Sim, Estudar sim. teologia é você crescer, aquilo que eu digo. É respeitar o universo do outro, Exatamente. você entender o universo do outro e ter a sua fé crescer. Porque o papel dela como banca não era nem julgar a fé, Não. mas era entender se todo Entender. aquele conhecimento que você estava compartilhando Exatamente. estava dentro dos termos exigidos, que foi o que exigiram, inclusive, do senhor na questão do TCC. Uhum. Entende? Exatamente Então, isso. né, ó, é igual Mas o assim, ó, professor falou pra ti, né, ó, é muito bom, mas não é o que a gente, da mesma forma. É assim, ó, o que eu falo, eu botei esse ponto aqui, não sei se vão conseguir colocar no ar, mas assim, ó, eu falo porque todo aquele que quer fazer uma faculdade teológica por reconhecimento do MEC, todo jovem, galera jovem aí, você vai ter que estar preparado. Porque vai ter esse tipo de enfrentamento. Uma coisa é você estudar teologia dentro da igreja. Outra coisa é você estudar num universo diferente. Você vai ter uma cosmovisão diferente. E aí a tua mente vai abrir, cara. E se tu não estiver preparado... Não estiver preparado, o cara... desvia, né? É verdade, é verdade. Tem desvia. cursos, não precisa nem ser teologia. Sim. Mas tem cursos hoje, vamos entrar em algum deles, por exemplo, psicologia. Tem muito cristão, anos de igreja, que muitas vezes entra num curso de psicologia, não precisa nem ser numa universidade federal, que, cara, no segundo, terceiro semestre, não, cristianismo não é pra mim. Sim.
E às vezes não é algo... Eu fiz 6 meses de algo psicanálise. influenciado, né? Eu fiz 6 meses de psicanálise, pretendo voltar um dia. Mas é o mesmo universo. Você tem que ter a mente bem firme, porque nesse conceito psicológico e psicanalístico, não se prega fé. Não Nem tem nada pode, a ver com né? fé, nem pode. Você não prega fé. Você prega o inconsciente e o consciente. É isso que você prega, é o ser humano. Uhum. E todas as nossas emoções estão no inconsciente e toda a nossa razão está no consciente, é isso. Então não tem como você Sim. dizer espiritualizar. Uhum. Aí não vai espiritualizar, porque todas as nossas emoções, elas estão no inconsciente. Nós reagimos por causa do nosso inconsciente. A raiva, a ira, o ódio, a forma de gritar, de falar, isso é oriundo do inconsciente. Tá lá, tu não sabe. Entendeu? Mas como é que eu vou dizer que uma pessoa foi tomada por uma raiva e matou outra pessoa, se não teve uma influência espiritual? Uhum. Então aí é onde entra o universo espiritual e o universo científico. Então quem não tem o espiritual firme, por isso que eu digo, quer fazer psicologia? Faça teologia primeiro. Quer fazer Muito psicanálise? Faça teologia primeiro, porque se não tiver essa base, quando chegar lá vai falhar. Aí cumpre o que você Sim. falou. Uhum. Entendeu? Aí o cara foi fazer, se desviou, e se desvia. Sim. Agora a teologia não desvia, deixa mais crente. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Acho que vamos encerrar por aí. É. Nem sei quantos minutos já deu. Estourou. Legal. Mas é legal. Tudo isso que foi compartilhado, né? A gente falou muito que o nosso propósito é compartilhar algo prático, algo objetivo, embora a gente saiba que em alguns momentos vai ser alguns episódios mais longos, porque não tem como a gente falar de algo que a gente é apaixonado de uma forma resumida, sabe? Então a gente agradece, né, Obrigado. pastor, pelo teu tempo também, de estar nos servindo aqui com todo esse conteúdo, e a gente quer que o senhor deixe uma dica para esse pessoal que está nos assistindo, né, nesse momento, que vai nos assistir em algum outro momento também, sobre a importância de estudar a teologia, que o senhor dê uma dica, mas também um direcionamento, porque o senhor falou aqui, estudei com espírita, estudei com ateu, então, poxa vida, se esse pessoal tem interesse por teologia, né, cara, você que é aqui da igreja, você que é aqui da igreja, que está assistindo esse podcast, né, por que você não faz, sabe? Gente, eu quero aqui agradecer pelo espaço que vocês estão dando a minha voz aqui, né, nesse ambiente virtual, mas tão objetivo e alcança tantas pessoas. A palavra que eu posso deixar a todos também, que eu vou compartilhar com certeza esse vídeo aos meus amigos, é que estudem. Estudem, porque cada vez está ficando mais difícil o ambiente espiritual que nós estamos vivendo na Terra. Não é só aqui, é na Terra. Então, estudem, se preparem, porque Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,15, que nós devemos sempre estar pronto a responder a razão da nossa fé. Estar pronto a responder é você ter embasamento de falar aquilo que você vive com convicção. Não eu no achismo, eu acho, eu penso, não, com convicção. Então, jovens que estão vendo, assistindo, se preparem no sentido de aprendizado, não fiquem só restrito às aulas que você assiste ou que você vê, mas leia, porque todo teólogo ele não pode se afastar da Bíblia, ele tem que ler a Bíblia. É algo fundamental para o crescimento dele, ler a Bíblia. Ler bons livros é bom, mas a Bíblia ainda vai estar acima de todos isso. Então, aos jovens, aproveitem as oportunidades que têm, corram atrás, se preparem, estudem, porque certamente isso vai servir para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, para a sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Estudem porque vale a pena. Então vamos encerrar então mais um episódio. Queremos agradecer a todos que ficaram até aqui o final, nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigado, até a próxima. Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar aí para o máximo de pessoas possíveis, que eu acho que esse podcast foi sensacional e você não pode ficar de fora e deixar outras pessoas de não assistir, né? Mande aí para sua família, para os seus amigos, para que possamos alcançar mais pessoas. Muito obrigado, pastor Júlio. Obrigado, galera. Deus abençoe Valeu, você. Gui. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.